Nós estamos de volta com o programa Gestão em Foco. O tema do nosso encontro de hoje é o papel da administração pública na sociedade. E encerramos o bloco anterior falando um pouco sobre política e administração. O que os une e o que os separa, ou o que não deveria separar essas duas esferas? Bom, o que os une é que ambos são funcionários públicos. Os políticos são eleitos e têm um mandato e representam a cidadania. E aí tem todas as estruturas de representação, mais justas, menos justas. Às vezes tem bolsões dentro da sociedade que não tem representação, tem outros bolsões que tem super-representação, tem diferenças entre estados, tem diferença entre municípios, tem diferenças de vários tipos. Mas estão ali, são funcionários públicos, tanto executivo quanto legislativo, são funcionários públicos. O nosso judiciário não tem eleição, coisa que tem nos Estados Unidos, por exemplo. Lá o judiciário é eleito. Quer dizer, não todas as etapas também, varia, mas tem segmentos eleitos. E os profissionais, os que são preparados academicamente, também são funcionários públicos. Então os dois têm em comum esse papel. Os dois são servidores da cidadania. Essas duas práticas deveriam se complementar. Por exemplo, essa experiência política, daquele cidadão que é eleito por um período X para um determinado mandato, deveria trazer esses ares da representatividade, da vida política, de um grupo para dentro da esfera da administração, que também deve, ao mesmo tempo, oxigenar e renovar esse eleito? Eu diria que esse é o grande desafio da administração pública, você juntar a política com a gestão, em termos técnicos, fazendo valer os instrumentos de gestão que a gente tem à disposição, que são inúmeros, que tem várias modalidades, a serviço de uma tomada de decisões voltadas para o interesse público, mas que tenham a representatividade incluída nos seus critérios. Porque, normalmente, quando se fala desses níveis estratégicos, onde os políticos estão à frente, os critérios são unicamente políticos. E aí você deixa de um lado descoberto, que aí é a viabilidade técnica de se fazer alguma obra, de implementar algum programa. Ele vai demorar mais tempo para ser implementado e talvez não surta os resultados desejados. A dimensão política, quando ela entra, quando vem a dimensão o político enquanto gestor, estrategista da administração pública, ele deveria trazer as suas decisões, as suas escolhas apenas no momento estratégico. Por exemplo, precisamos efetuar tal ação que é uma política pública estabelecida, é obrigação do Estado. O seu olhar político deve ser apenas o momento estratégico. Por exemplo, saúde. Eu tenho vários problemas na saúde, mas nesse momento a prioridade é essa. Essa deveria ser a escolha política nesse momento, para que não prejudique a administração pública? Ou isso também pode prejudicar quando as escolhas partidárias se suplementam à decisão? A esfera política é a esfera da solução dos conflitos, Então, os conflitos são imanentes, são inerentes ao papel da política. O político tem que atender demandas as mais diversas. Por isso que muita gente não gosta de político, porque ele tem um discurso uma hora, tem outro discurso outra hora, porque ele está respondendo a diferentes públicos, ele não está falando para um público homogêneo. E ele tem que estar representando isso. E ele vai representar em função também da origem dele. Os partidos existem justamente para trazer diferentes conjuntos de valores da sociedade. Nós, infelizmente, no Brasil, temos uma estrutura partidária muito ruim para o cidadão. O cidadão não tem onde se apoiar. Porque a ordem natural de um país organizado, de um Estado organizado, seria aquele em que você tivesse os principais valores de uma sociedade representados nos principais partidos dessa sociedade. De forma que o cidadão pudesse dizer, esse é o meu partido, aqui é que eu me sinto mais integrado, então eu vou trabalhar por essa causa. Ou se o partido como tal não atende diretamente, mas tem lá dentro um grupo dentro daquele partido que faz parte de uma espécie de coligação, eu me identifico com isso. Isso nós não temos. Nós temos desde do partido que tem nome de esquerda até o partido que tem nome de direita, os dois estão com plataformas muito parecidas, e com práticas muito parecidas. Mas sobretudo as crenças, as ideologias deles estão muito juntas. Então, é muito ruim para o cidadão
poder fazer a sua conexão com os representantes. Né? Por outro lado, o cidadão se organiza aqui embaixo e forma os seus grupos de interesse em função de coisas que tem em comum com outros cidadãos. E eles vão procurar justamente os partidos onde aquilo tem mais condição de fluir. Né? Um cara que defende, por exemplo, uma escola pública, tem um ideário a respeito de escola pública, ele vai identificar os partidos que vão ser mais favoráveis àquela causa. Então ele vai buscar aqueles partidos, né? E vai jogar dentro do sistema. Então o nosso sistema partidário, infelizmente, não nos ajuda muito. É isso que tem prejudicado, então, esse papel da política na administração, que deixa de ser estratégica no momento de trazer o seu programa, a sua visão para o bem comum daquela sociedade, e acaba, às vezes, atendendo interesses escusos. Pois é uma situação, né, difícil, porque a gente, como você comentou anteriormente, Caí, essa ideia de profissionalizar a gestão acaba sendo recente mesmo. E aí os políticos vão agir dos meios que eles conhecem. Porque eles acabam deixando, por exemplo, indicadores técnicos. Nós temos números técnicos que vão iluminar a política a ser adotada. Tudo bem, às vezes ele pode... ele tem pontos técnicos de o A, o B e o C... Todos estão ali para não ser feitos, eu não tenho condições, eu vou escolher o A, agora é a minha decisão política fazer o A. Não que isso seja ruim, mas que seja que tenha essa base técnica, né? Isso, é que muitas vezes ela não é suficiente, né? Para você ter uma ideia, o instrumento de planejamento dos governos, o plano plurianual, é de 88 da última Constituição. Então, realmente, nós engatinhamos muito ainda em termos de uso, de se apropriar desses instrumentos e colocá-los em pé de igualdade para a decisão política ser mais completa. Porque ela sempre vai ser política, né? Mesmo no lado técnico, ela é uma decisão política, mas quais são os critérios que vão ter maior relevância? Essa discussão entre política e técnica é uma discussão que apareceu na nossa história muito forte no período da ditadura, por exemplo, quando o governo queria justificar uma decisão, dizia, não, essa é uma decisão técnica, para tirar fora a política. Né? E outras vezes ao contrário, não, essa é uma decisão política. Ora se tecnifica a política, ora se politiza a técnica. Né? Mas as duas não são inseparáveis. Né? Você sempre está... porque a técnica é o lado instrumental, é o lado operacional do fazer. A política é um nível mais estratégico, é o nível da decisão institucional, da representação da cidadania. Então a política é o conflito, aí está o conflito. E a técnica é instrumental para as decisões da política. Quer dizer, sem a técnica, a política também não exerce. Como é que você vai ter um serviço de saúde, né, decidido no legislativo, se não existe um aparato de saúde, se não existe um orçamento de saúde, se não existe um tributo para a saúde, se não existe médicos, se não existem profissionais, né, que prestem esse serviço? Quer dizer, o lado técnico é essencial para o lado. Agora, a nossa administração pública, nos últimos anos, ela recorreu muito à visão empresarial justamente por isso. A década de 90, essa reforma que houve na década de 90, foi a primeira reforma administrativa em período democrático. As anteriores foram sempre autoritárias. A primeira do Getúlio era ditador. A segunda, do Decreto-Lei 200, era ditadura. Né? A terceira, que foi essa da década de 90, foi a primeira em período democrático. E mesmo assim, ela se apoiou numa onda mundial que começou no começo da década de 80, finzinho da década de 70, de reformas administrativas em cima da ênfase empresarial. Porque o Estado brasileiro, ele era extremamente desorganizado. Tanto que a nossa dívida pública, por exemplo, os números da dívida pública se tornaram públicos, se tornaram oficiais apenas na década de 90, porque havia tantos furos, né, e não se reconhecia oficialmente quais eram os números reais, tanto que deu crise na época, eu me lembro ainda. E precisamos ainda de uma nova reforma? Você acha que ainda precisamos de uma nova passar por uma nova análise, uma nova roupagem da maneira como está organizado o Estado? Eu acho que falta sim. Essa dimensão econômica da administração pública, ela foi bastante encaminhada nessas reformas todas, mas ao lado político não. Então, onde estão os mecanismos de participação do cidadão? O que nós fazemos? O que os administradores públicos estão fazendo para que o cidadão possa se manifestar? Quais são as condições para que ele participe? Né? Cadê o templo da democracia? Cadê o espaço público? O lado empresarial está aí. Estão as organizações, estão as burocracias, estão as secretarias, todo o executivo, que é o lado técnico.
né? Mas o lado do decisor mais importante, que é o cidadão. Como é que o anseio público chega à máquina? Até para que se venha a reflexão, né? O porquê que o cidadão, das poucas esferas possíveis, o porquê ele participa tão pouco, né? Porque de que maneira que o gestor que está dando resposta à pouca demanda que existe? É como se a gente dissesse que precisaria uma outra burocracia só para representar os anseios do povo, onde o povo pudesse aparecer. Eu chamo isso de templo da democracia. Quer dizer, um lugar público em que o cidadão esteja discutindo de forma contínua, um espaço em que todo dia tem algum representante do povo apresentando uma proposta. Vamos trabalhar em cima da infraestrutura, ou construir aqui o negócio da beira-mar, né? E seja um local aberto onde ele vai lá e aquilo está aberto como se fosse um templo. As pessoas vêm ali para... no dia a dia, todo dia. Um funcionário público estivesse ali para recebê-los, para fazer a discussão, para encaminhar, para produzir agenda. Para dar o retorno. Para dar retorno, né? E para dar uma espécie de caixa de ressonância da sociedade. Quer dizer, as coisas são públicas. Esse seria realmente o Estado? Esse realmente seria o Estado na sua concepção de que o conjunto de regras, a instituição que nos gere, que nos zela pelo bem comum? Esse seria o lado prático, operacional desse Estado. Nós temos o lado prático, operacional na burocracia, que cuida do lado econômico, dos deveres do Estado, dos direitos sociais, essas coisas, mas numa perspectiva econômica social, não política. A política é que está faltando. Então, assim como eu falei antes da criança, deixar ela entrar na cozinha, quebrar copo e tal, quer aprender a lavar, cadê o espaço para isso? O cidadão vai lá, vai dar mancada, deixa dar. Ele vai começar a aprender. Daqui a pouco ele vai ver que tem outras pessoas que pensam diferente dele, né? E está vendo que os problemas são reais. Eles não são abstrações, né? Eles são reais, as pessoas vivem problemas. E esses problemas, na medida que há o debate, os cidadãos começam a perceber, eles dizem, opa, eu só vou ter alguma chance, ou o meu problema ter alguma chance de encaminhamento, se eu entrar aí, se eu me organizar, porque eu como indivíduo, sozinho, não consigo nada. Professor, o Estado, então, estão faltando pernas desse Estado, né? Nós temos a parte dos direitos sociais, as garantias sociais, a econômica, mas a participação, a presença, o cidadão não está dentro do Estado, usaria essa porque metáfora. Ele fica muito restrito, essas participações em conselhos, participações no próprio voto, são pontuais ainda. A gente não tem esse hábito de pensar no dia a dia sobre as nossas demandas e saber, o caminho é esse, eu vou por aqui, eu vou mobilizar tais pessoas para isso ser efetivamente resolvido. A gente faz feriado para votar. Quer dizer, que democracia é essa? Então isso é muito incipiente, a nossa lógica ainda é do comodismo, né, de passar uma procuração e resolver meus problemas, como se eles fossem, né, garantia de alguma coisa. Daí que vem esse Estado paternalista também? Essa concepção, né? Paternalista, assistencialista, né? Populista, tudo resposta a isso. É uma forma de manter as pessoas acomodadas, porque é interesse também. E quem exerce essa política não tem culpa disso. Eles têm que fazer alguma coisa, eles têm que dar resposta, né? Eles estão lá sendo cobrados por isso. E acaba sendo escravo do próprio modelo? Eles acabam sendo escravos dessa cultura. Eles são representantes da cultura. Porque todos estão envolvidos no mesmo pensamento, que já estão ocupando seus cargos eletivos. Então, se não tiver uma nova onda querendo uma mobilização diferente, sozinho a pessoa acaba se vendo acuada, né, constrangida. Mas, por um outro lado, eu me lembro, enquanto vocês falavam dessa tentativa, o deputado Tiririca é um dos que mais propõe projetos no Congresso. Então, quem ele é? Ele é um cidadão comum, que conseguiu achar um caminho para a manifestação dos seus interesses de uma certa grupo que ele representa. Né? Então é o que a gente vê, olha, pessoas que a gente muitas vezes subestima estão lá fazendo o papel de que todos deveriam estar fazendo. Porque, pelo que a gente consegue acompanhar, ele não teve um grande patrocinador na sua campanha. Talvez o único patrocínio foi a indignação popular, ou a desmotivação, né? Porque foi uma indignação fruto de não preparada, né? Não vou me movimentar, mas apenas vou debochar de um sistema. Nós temos uma democracia
representativa na forma de legislativos nos vários níveis de governo e se esgota nisso.